Olá, tudo bem? Bom, pessoal, esclarecendo aí dúvidas de alunos do nosso curso de eletricista e também de seguidores do nosso canal, que têm perguntado aí sobre a questão da bitola que deve ser utilizada para o cabo, para os cabos que vão alimentar o chuveiro elétrico, tá? E também a dúvida com relação ao disjuntor utilizado. Porque a gente fala durante as aulas que tem que ter sempre uma margem de segurança, tá? Por exemplo, nunca trabalhar com o cabo no limite. Por que disso? Visando aumentar a vida útil desse cabo, tá? Porque se você faz uma instalação elétrica, a ideia é que essa instalação elétrica seja duradoura, né? Dure aí 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então se você coloca os condutores trabalhando no limite, o que vai acontecer? Você vai diminuir essa vida útil, tá? Então uma coisa que duraria 30 anos pode passar a durar 10 anos apenas, tá? É claro que isso aí é só uma estimativa, não dá para precisar quanto tempo isso vai durar. Até porque o chuveiro elétrico de uma residência, de uma casa, mesmo de hotéis, cara, não é um tipo de circuito que fica ligado constantemente, tá? Que fica lá trabalhando 24 horas por dia. Não, ele fica trabalhando naquele período que a pessoa está tomando banho, né? Então a pessoa vai lá, toma banho, 5 minutos, 10, 15, meia hora que seja lá, ele desliga, tem todo aquele processo, depois vai acontecer o resfriamento natural dos condutores, vai voltar à temperatura ambiente, e vai outra pessoa tomar banho. Normalmente é assim. E aí passa a maior parte do tempo o circuito desenergizado, desligado, né? Isso também conta na questão da durabilidade do cabo, tá? Ou seja, os condutores dimensionados para chuveiros elétricos, eles têm critério, tá? Você não pode colocar de qualquer jeito, porque tem risco de pegar fogo na instalação elétrica, tá certo, pessoal? Principalmente aqueles que não conhecem muito sobre instalação elétrica e acham que é só pegar lá qualquer cabo, qualquer disjuntor e está ligando para alimentar um chuveiro elétrico. Lembrando que um chuveiro elétrico é um dos equipamentos mais potentes de uma residência, tá? Tranquilo? Muito mais potente até mesmo do que os ar-condicionado de porte maior. Muito mais potente do que micro-ondas, forno elétrico, máquina de lavar roupa, geladeira e tal. Realmente é um equipamento que consome muito, que exige muito da instalação elétrica, tá certo? Então o pessoal tem perguntado. Até a gente tem vários exercícios nos primeiros módulos do curso ali, mas as dúvidas surgem, eu resolvi então fazer um vídeo, não somente para os alunos do nosso curso, que é muito importante para eles também, esse suporte, né? Esse auxílio nas dúvidas, apesar que nós temos feito isso lá na plataforma, né? E também no grupo de alunos. Mas aqui, pessoal, esse vídeo eu vou explicar o seguinte para vocês, tá? Vamos começar falando sobre a questão da alimentação da sua casa, alimentação do quadro, da rede de entrada que você recebe da concessionária, uma alimentação. No Brasil, tá? No Brasil, nós temos aí dois sistemas. Nós temos o primeiro sistema, que é 127 volts monofásico, tá? E 220 volts bifásico e trifásico. Quando você tem esse sistema 127, 220, né? Você tem um monofásico 127, uma fase e um neutro 127, e você tem, né, duas fases aqui, ó, quando você pega duas fases, tá? Você tem 220 volts. Isso é nesse sistema de cima aqui, tá certo? Então tem que estar atento a isso, cara. Ou você tem 127 volts mono e 220 volts bifásico. Se você tiver isso na sua instalação, você provavelmente vai ligar o seu chuveiro em 220 volts. Por quê? Porque vai exigir menos corrente do circuito. Você pode colocar um disjuntor menor, pode colocar cabos com menor bitola, não vai ser tão exigido, tá? Se você tem somente o 127, cara, nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho sobre essa questão, tá? Porque somente 127 volts de alimentação para uma residência é muito pouco, tá? Então, realmente, chuveiros elétricos vai ter que usar chuveiro com menos potência, já vou explicar ali para vocês, tá? Mas fique atento a essa primeira dica, pessoal. Primeiro, atente-se para o tipo de alimentação que você tem. Se você tem 127 monofásico e 220 bifásico, você tem uma situação, beleza? Agora, você pode ter a segunda situação, que é o caso nosso aqui de Santa Catarina, onde nós temos 220 volts monofásico. Um neutro e uma fase 220 volts, tá? Beleza? Diferente de alguns estados do Brasil, que ele precisaria de duas fases para ter 220 volts. Aqui não, aqui nós temos uma fase e um neutro 220. E se você pegar duas fases do nosso sistema, ele passa a 380 volts, tá? Tanto no bifásico como no trifásico. É claro que esse 380 não se deve ligar, né? Não se liga em chuveiros elétricos nenhum. Tensão muito alta, nem tem chuveiro para isso, até porque é muito mais perigoso, né? 220 volts já é uma tensão perigosa, imagina 380 volts, né? Então esquece essa questão. Na nossa região aqui,
você vai trabalhar com neutro e fase 220 volts. Então, o primeiro ponto, pessoal, define aonde você está. Se você está nessa região ou se você está nessa região, tranquilo? Esse é o primeiro ponto que você tem que observar. Bom, muito bem, se você estiver na região onde você vai ligar 220 volts no teu chuveiro monofásico, ou mesmo 127, né, já vou explicar depois, você, galera, vai utilizar um disjuntor monopolar, tá? No seu quadro de distribuição aqui, você vai utilizar um disjuntor monopolar, onde entra uma fase, né, e sai a fase para alimentação do chuveiro. Se você for ligar esse teu chuveiro em 220 volts bifásico, você vai precisar de um disjuntor. Então vamos recapitular. Esse aqui é um disjuntor monopolar para a rede 127 ou 220 volts monofásico. Uma fase apenas. Entra com a fase, né, do quadro ali, né, vai jampear do quadro e vai sair para o chuveiro aqui a alimentação, certo? Então, monopolar, disjuntorzinho simples. Se você tiver na região 220 volts, duas fases, você vai precisar de um disjuntor bipolar, que é esse modelinho que eu estou mostrando para vocês aqui, cara. Ele tem 2 bornes de entrada para duas fases, 2 bornes de saída para duas fases que vão ligar ao chuveiro elétrico, tá? Tranquilo? Beleza? Então, disjuntor bipolar para duas fases e o disjuntor monopolar para apenas uma fase. Então, pessoal, essa dúvida aqui é muito comum, né? A bitola que eu tenho que sair do quadro, a bitola dos cabos que eu tenho que levar lá para o chuveiro e a questão dos valores dos disjuntores, tá? Agora, tem outro detalhe importante, pessoal, com relação à bitola do cabo, que você vai utilizar com segurança, que é por onde esse cabo passa, tá? O indicado, pessoal, você que está construindo a sua casa aí, ou você é eletricista, que está seguindo o nosso canal, você que é nosso aluno do curso, se você vai orientar sobre a questão da tubulação, oriente sempre, cara, levar um eletroduto direto do quadro, tá? Direto do quadro de distribuição para o ponto de alimentação do chuveiro, tá? Direto. Por quê? Porque você tem um caminho exclusivo para os condutores do chuveiro. Com isso, você aumenta a capacidade de conduzir corrente, tá? Você aumenta a capacidade desse circuito, desses condutores. Então é muito importante, uma outra dica que eu passo para vocês, tá? Já como primeira dica prática, então, né? Levar sempre, tá? Instalações novas que você está orientando, que você está lá verificando, né? Passar eletroduto do quadro exclusivamente para o chuveiro. Tem alguns eletricistas que falam o seguinte, mas se entupir aquele eletroduto, não tem como alimentar o chuveiro? Cara, tem que ter todos os cuidados, né? Quando você faz uma obra, quando você faz uma tubulação, você tem que ter critério, tem que acompanhar, tem que ver se está tudo certo, né? Na dúvida, você passa um arame lá dentro, você deixa alguma coisa passando pelo eletroduto antes de concretar, mas você tem que deixar isso funcionando, você tem que garantir, tá? Agora, eu também faço algumas vezes, cara, uma instalação, tá? Por exemplo, aqui é uma caixinha do chuveiro, e aí eu tenho a instalação da casa, das tomadas, da iluminação. Eu posso sair, tá? Um eletroduto de uma caixinha de teto aqui e jogar para o chuveiro também aqui, tá? Só que aí eu vou ficar complicado, cara, porque aí eu teria que projetar esse eletroduto que vai até lá com maior capacidade, ou seja, se eu iria utilizar um 3/4 aqui, eu tenho que passar a utilizar uma polegada, tá? Tem que passar a utilizar uma polegada. Porque se de repente eu precisar passar os cabos do chuveiro por aqui também, para depois ir para a caixinha do chuveiro, ele vai ter que passar junto com tomada, junto com iluminação. E aí vai complicar, porque diminui a capacidade de conduzir corrente desses cabos, tá? Então evitem, pode até deixar como backup, tá? Você passa um eletroduto até aqui de 1 polegada, joga aqui o eletroduto para cá normal 3/4, beleza? Então demonstrado isso aqui, né, pessoal? Você sabe que sempre no chuveiro você tem que ter a fase, o neutro e o terra, né? No sistema monofásico, 2 fases e o terra para o sistema bifásico. Outra dúvida muito comum, cara. A bitola do terra tem que ser a mesma bitola das fases? Tem que ser, galera. Tem que ser a mesma bitola da fase. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já viu essa questão da região, né? Qual o tipo de alimentação que você tem na sua região aí, é muito importante como primeiro passo. E já vimos também a questão do disjuntor, né? Disjuntor monopolar para a rede monofásica e disjuntor bipolar para a rede bifásica. Né? Vimos a questão do eletroduto também, né? O eletroduto exclusivo para o chuveiro é melhor, você vai conseguir aumentar a capacidade. A gente vem aqui para algumas informações complementando aí, tá? O seguinte, pessoal, vocês que estão na região onde só tem 127 monofásico, cara, nem pense em colocar um chuveiro de 7.000 watts de potência, cara. Esquece essa questão aí, tá? Você tendo uma rede de 127 volts mono como entrada na sua instalação, esquece, cara. O chuveiro máximo, a potência máxima do chuveiro que você deve colocar lá, já extrapolando, né, é um chuveiro de 4.400 watts, tá?
Um chuveiro de 4.400 watts já vai dar uma corrente de 34,64 amperes na potência máxima dele. Ou seja, é muita corrente, tá? É bastante corrente mesmo. Já exige aí, dependendo da situação, cabo dependendo até de 10 milímetros, tá? Se você colocar, por exemplo, junto com outros circuitos, já vai ser cabo 10 milímetros. Se você tiver um eletroduto exclusivo do quadro para o circuito do chuveiro, você já pode utilizar aí um cabo de 6 milímetros, tá? Tranquilo? Então, beleza. Agora, na questão do 220 volts bifásico, você que está nessa região, tá? 220 volts bifásico, você tem duas fases para ligar no chuveiro, você já pode ter uma potência máxima de 7.000 watts, tá? Aí já pode colocar sem maiores problemas. Um chuveiro de 7.000 watts vai ter uma corrente, tá, pessoal, em 220 volts de 31,81 amperes. 31,81 amperes, tá? Galera, vai valer a mesma coisa aqui para o 220 mono, tá? Essa mesma potência máxima, essa mesma corrente, vai valer para o pessoal que está na região de 220 volts fase neutro, tá? Tranquilo? Tanto o pessoal que está aqui em fase neutro, como está em fase, vai valer essa questão da potência máxima para o chuveiro de 7.000 watts e 31 amperes. Seria isso que você, como eletricista, deve deixar pronto na instalação. Ou você que é cliente também, hein, deve deixar pronto na instalação. Então, definida essa questão da corrente, pessoal, é muito importante definir a corrente, porque é a partir da corrente que você vai determinar a bitola do cabo. Então vamos lá, bitola do cabo. Existe aqui, ó, tabelinhas no mercado. Ó, essa aqui é uma tabelinha da Corfil. Então ela tem aqui uma série de valores, né, de bitola de cabo e capacidade de corrente, de acordo com o tipo de instalação, tá? E aí ela fala também aqui em 2 condutores carregados, 3 condutores carregados e assim por diante. E também depende, né, do tipo de cabo, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, vamos trabalhar com o mais comum, que é o cabo, né, os condutores com isolamento PVC, tá? Que é os mais comuns aí, que a gente acaba utilizando nas instalações elétricas. Isolamento dele do tipo PVC, porque tem o EPR, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, nós temos aí o cabo de 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros e assim por diante, né? Para circuito de chuveiro, cara, eu recomendo que você saia no mínimo com 6 milímetros. Independente de qualquer situação, passe condutores do quadro para o circuito de chuveiro com no mínimo 6 milímetros, tá certo? Então vamos lá. Agora, por que eu tenho que passar um condutor, né, um cabo com bitola mínima de 6 milímetros? Ah, mas tem a de 10 também, tá? Tem a de 10 milímetros também, que dependendo da situação, pode ser necessário utilizar a bitola de 10 milímetros. Então, seriam essas duas bitolas aqui que eu recomendo. Mas vamos lá, por que eu tenho que utilizar 6 ou 10? Olha só, a capacidade de corrente dos 6 milímetros, cara, se for apenas, se você, por exemplo, sair com o eletroduto do quadro direto para o chuveiro, cara, você não passa circuitos nenhum a mais, além de circuito de chuveiro, você tem o seguinte, ó, você tem a capacidade dos 6 milímetros de 41 amperes. Isso de acordo com a tabela aqui, tá? Tabelinha. Se tiver 3 condutores carregados, ou seja, passando com outros circuitos no mesmo eletroduto, já cai para 36. E dependendo da situação, cara, dependendo se tem mais circuito ainda, essa capacidade cai mais ainda, tá? Vai cair mais ainda. Então, por isso que é importante você levar do quadro para o circuito do chuveiro direto, tá? Que você vai trabalhar com a capacidade de 41 amperes para os 6 milímetros, certo? E aqui para o 10 milímetros nós temos o seguinte, ó. Nós temos também dois valores, tá? Nós temos um valor aqui, ó, de 57 amperes, 57 amperes, se você tiver um circuito sozinho. Ou seja, sai do quadro, vai direto para o chuveiro. Se passar com mais circuitos, cara, ou por exemplo, mais um circuito só, essa capacidade já vai cair, por exemplo, 50 amperes, tá? Se tiver mais circuitos ainda, essa capacidade de 50 amperes vai diminuir mais ainda. Agora observe o seguinte, pessoal, essas correntes aqui são retiradas de tabela, como essa aqui, de acordo com a bitola do cabo. E observe que essas aqui são as capacidades de corrente máxima. E aqui em cima a gente observou as correntes que nós temos, né? No 127, 4.400, 34,64 amperes, você já pode ver aqui qual cabo que você vai estar utilizando, né? E também aqui na questão dos 7.000 watts, que vai ter uma corrente de 31,81 amperes. Então, se a gente observar as correntes que nós teremos aqui, e essas capacidades dos cabos, né, do cabo 6 milímetros, do cabo 10 milímetros, esquecendo então o cabo 4 milímetros, tá? Nós já podemos estar escolhendo, pessoal. Olha só, aqui para o primeiro caso, cara, tá? Para a rede 127 aqui, ó, vamos colocar aqui. Para a rede 127 volts,
onde nós temos ali uma corrente de 34,64 amperes, você já percebe que com essas duas informações aqui, eu posso utilizar o cabo de 6 milímetros, tá? Posso utilizar o cabo de 6 milímetros, que vai suportar 41 amperes se tiver tubulação exclusiva. Vai ficar abaixo da máxima que o chuveiro vai exigir, tá? Vai ficar abaixo. Então você poderia utilizar tranquilamente, nesse caso aqui, tá, pessoal? Nesse caso aqui, você vai poder utilizar cabo de 6 milímetros sem problema nenhum, tranquilo? Agora, qual que é o disjuntor que eu vou utilizar, tá, pessoal? Aí já vem a outra questão, que é a questão do disjuntor. As tabelas que você tem disponível do fabricante, tá, da linha residencial, você não tem muitas opções, tá? Você sai, por exemplo, de 16 para 20 amperes, 25, 32, 40. Depois vai para 50. Então, quer dizer o seguinte, você não tem a opção de colocar 35, você não vai encontrar esse disjuntor facilmente no mercado, tá? Então você sai do disjuntor de 32 para um disjuntor de 40. No caso aqui, ó, a corrente do chuveiro já é 34, você não pode utilizar um disjuntor de 32. Então o teu disjuntor, pessoal, o disjuntor desse caso aqui, ó, o disjuntor que você vai utilizar aqui, para essa instalação, tá? Para essa instalação aqui, rede 127, cabo 6 milímetros, corrente 34 amperes, você vai utilizar um disjuntor de 40 amperes, tá? Aí você fala, pô, mas vem cá, a capacidade não é 36? Se tiver mais circuitos dentro do mesmo eletroduto, tá? Nós estamos considerando aqui, então, que você saiu do quadro direto para o chuveiro, a capacidade dos cabos é 41 amperes, a corrente do chuveiro é 34,64 no máximo, e o cabo é 6 milímetros, ou seja, o cabo suporta isso aqui, tem 41. Você está colocando abaixo da capacidade dele, tá certinho, tá beleza, tá? Então, para o primeiro caso, está resolvido, cabo 6 milímetros, disjuntor de 40. Tranquilo? Vamos ver agora a questão do 220 volts, tá? Trabalhando agora com 220 volts. Seja ele, pessoal, bifásico, tá? Seja ele bifásico, ou seja ele monofásico, tanto faz, tá? Não vai mudar nada. No 220 volts, nós vamos ter o seguinte aqui, galera, ó. Nós vamos ter a corrente, né, do cara ali, 31,81, veja que a corrente é menor, mesmo para uma potência maior, né? Você tem uma potência de 7.000 watts e a tua corrente, tá? Tua corrente aqui, ó, letra I de corrente, né? É 31,81 amperes. Tranquilo? Aí você vai ter, cara, o seguinte, ó. Veja aqui nas capacidades de cabo, tá? 6 milímetros, ó, 36, 41, melhor ainda, né? Então qual é a bitola do cabo que eu vou utilizar aqui, pessoal? Seção do cabo, né? A gente chama de seção. Aqui você pode utilizar com folga, né? Os 6 milímetros, sem problema nenhum. Certo? Veja que em nenhuma situação a gente precisou utilizar o 10 milímetros aqui, tá? Não precisou mesmo na questão de 127, porque eu não recomendo que vocês utilizem chuveiro maior do que 4.400. E aí, a questão do disjuntor, para esse caso aqui, é que nós vamos ter que prestar atenção, tá, pessoal? Questão do disjuntor. Se você coloca, por exemplo, o disjuntor de 32 amperes, cara, 32 amperes, ele fica ali, fica no limite, né? Porque você tem 31,81 de corrente máxima do circuito de chuveiro, o disjuntor é para 32, então não tá extrapolando, porém está bem no limite. Então, a tendência é que você diminua a vida útil desse disjuntor, tá? Trocar disjuntor de quadro não é coisa complicada, né? Diferente de trocar cabo. Eu diria para vocês que se daqui 10 anos, 15 anos der um defeito, tranquilamente o eletricista vai lá e substitui esse disjuntor, né? A pessoa que tem o conhecimento. Então, pensando desse modo, você poderia tá utilizando um disjuntor de 32 amperes, tá? Tranquilo? Poderia estar utilizando, estaria correto você utilizar um disjuntor de 32 amperes. Mas se você quer pensar numa durabilidade maior desse disjuntor, se eu colocar, por exemplo, um disjuntor de 40 amperes, estaria errado, né? Cabo de 6 milímetros para um circuito 220, com a potência de 7.000 watts para o chuveiro, tá? 7.000 watts para o chuveiro, 220, corrente de 31,81, bitola de 6 milímetros, né? Que tem as suas capacidades aqui, de acordo com a tabelinha. E aí você tem o disjuntor. Se você utilizar 32, tá no limite dele, mas está certo. Se você usar 40 amperes, considerando que vai eletroduto sozinho, sai do quadro, vai para o chuveiro, também estaria correto. Se não for sozinho, tiver mais cabos no meio,
aí estaria errado. Então vai depender se os cabos vão passar sozinho para o chuveiro